Olá, bem-vindos à nossa discussão de hoje. Vamos mergulhar num tema, olha, bem complexo, mas essencial: a avaliação de risco de violência, especialmente em pessoas que estão recebendo alta de tratamentos psiquiátricos forenses. Sabe, aquelas situações onde a saúde mental encontra o sistema de justiça? Exato. É uma área delicada, né? Porque envolve equilibrar a segurança da comunidade com os direitos e a recuperação da pessoa. É uma tensão constante. E a pergunta central é: como a gente pode saber, com alguma confiança, se alguém pode ou não representar um risco ao voltar para a sociedade? É possível prever isso? Bom, é a pergunta de milhões, né? Existem ferramentas que tentam fazer isso. E é justamente sobre essas ferramentas que a gente vai conversar. Nossa base aqui é uma pesquisa bem parruda, uma revisão sistemática com meta-análise publicada num jornal científico importante, o Lancet Psychiatry. Isso, eles basicamente juntaram e analisaram décadas de estudos sobre essas ferramentas de avaliação de risco. Uma quantidade enorme de dados. Então, o nosso objetivo aqui é entender o que essa super análise descobriu. Essas ferramentas funcionam mesmo? Quais são as pegadinhas? O que a gente precisa saber sobre elas? Já que, no fim das contas, as decisões baseadas nelas afetam vidas, né? Afetam muito, tanto a vida de quem é avaliado quanto a segurança pública. Por isso a importância de entender bem os limites. Vamos começar pelo básico, então. A grande questão é essa possibilidade de violência depois da alta. O que essa revisão gigante concluiu sobre as ferramentas que tentam prever isso? Elas são confiáveis? Olha, a resposta curta é: mais ou menos. A revisão foi bem abrangente, como você disse. Analisaram 50 estudos que cobriam 36 ferramentas diferentes, sabe? E acompanharam mais de 10 mil participantes em 12 países. Nossa, 10.000 pessoas, 36 ferramentas. É um volume considerável de informação. Sem dúvida. E a conclusão principal que os pesquisadores tiraram é que a evidência sobre o desempenho preditivo dessas ferramentas é, na melhor das hipóteses, mista. Ou seja, não é uma resposta clara e positiva. Mista. Isso já soa um pouco preocupante, né? É. E fica mais preocupante ainda quando a gente vê outro achado. Quase todos os estudos incluídos, tipo 98%, foram classificados como tendo um alto risco de viés. 98% alto risco de viés. O que isso significa exatamente? Que os resultados podem não ser confiáveis. Exatamente. Significa que há falhas na maneira como os estudos foram feitos ou analisados, que podem ter distorcido os resultados. Muitas vezes, o problema estava nas abordagens estatísticas usadas, que não eram as mais adequadas para esse tipo de pergunta. Caramba, então a gente tem ferramentas sendo usadas para tomar decisões super importantes que afetam a liberdade das pessoas, o tipo de tratamento, a segurança, e a base científica para isso é mista e cheia de estudos com potencial de erro. Pois é um cenário complicado. E a revisão aponta alguns problemas bem específicos que contribuem para essa incerteza toda. Que problemas seriam esses? O que mais chamou atenção na análise? Um ponto fundamental é como o desempenho dessas ferramentas é medido e principalmente reportado nos estudos. A grande maioria deles foca em uma métrica chamada AUC, ou Área sob a Curva ROC. AUC. Já ouvi falar, mas confesso que não sei exatamente o que mede. De forma simples, a AUC mede a capacidade da ferramenta de discriminar, de diferenciar entre as pessoas que, no futuro, vão cometer um ato violento e aquelas que não vão. Pensa como uma nota para a capacidade de ordenar as pessoas por risco. Quanto maior a AUC, melhor ela consegue colocar quem tem mais risco na frente de quem tem menos risco. Entendi. Então, uma AUC alta significa que a ferramenta é boa em dizer essa pessoa tem mais risco que aquela. Isso, mas aí vem o pulo do gato. Saber ordenar é uma coisa. Outra coisa muito diferente e talvez até mais importante na prática é saber o nível real de risco. E aí entram outras métricas que são cruciais e quase nunca aparecem nos estudos. Que métricas seriam essas? Principalmente a calibração. A calibração verifica se o risco que a ferramenta prevê
corresponde ao risco que realmente acontece na prática. Por exemplo, se a ferramenta diz que um grupo tem 40% de risco de reincidência violenta, a gente espera que, de fato, perto de 40% daquele grupo acabe reincidindo. A ferramenta está calibrada se a previsão bate com a realidade. Ah, entendi. Isso parece essencial. De que adianta ordenar bem se os níveis estão todos errados? Se ela diz 10% de risco, mas na verdade é 50% ou vice-versa. Exatamente. E pasme, dos 50 estudos analisados, apenas um reportou a calibração da ferramenta que estava avaliando. 1 em 50. Som. Isso é chocante. Por que será que não reportam? É difícil de medir. Pode ser mais complexo, sim, mas também pode ser falta de conhecimento ou de exigência das revistas científicas. O foco histórico ficou muito na AUC. Além da calibração, outras duas métricas importantíssimas são a sensibilidade e a especificidade. Sensibilidade e especificidade, esses termos a gente ouve mais, né? Principalmente em testes diagnósticos. Sim, a lógica é parecida. A sensibilidade é a capacidade da ferramenta de identificar corretamente quem realmente apresenta alto risco. Ou seja, quantos dos que vão cometer violência a ferramenta consegue pegar. Um teste com baixa sensibilidade deixa passar muitos casos de risco. São os falsos negativos. Certo, ruim para a segurança pública, porque a pessoa de alto risco não é identificada como tal. Perfeito. E a especificidade é a capacidade de identificar corretamente quem não apresenta alto risco, quem é de baixo risco. Uma ferramenta com baixa especificidade vai apontar muita gente como sendo de alto risco, quando na verdade não são. São os falsos positivos. E isso é ruim para a pessoa, né? Pode significar ficar mais tempo internada, ter mais restrições, sofrer um estigma maior, tudo por um erro da ferramenta. Exatamente. O ideal seria uma ferramenta com alta sensibilidade e alta especificidade. Mas a revisão mostra que essas métricas também são raramente reportadas de forma clara. Então, na prática, a gente usa a ferramenta sem saber direito quantos erros de cada tipo elas cometem. Então, recapitulando, a ferramenta pode até acertar a ordem do risco, A ou C. Mas a gente quase nunca sabe se o nível de risco que ela aponta está certo, calibração, nem quantos casos de alto risco ela perde, sensibilidade, nem quantos de baixo risco ela acusa por engano, especificidade. É isso. É um bom resumo do problema. E as implicações práticas disso são, como você disse, enormes. Usar uma ferramenta sem sensibilidade alta comprovada pode gerar uma falsa sensação de segurança, né? Deixa passar gente que precisava de mais monitoramento. Sim, e o contrário. E o contrário, usar uma ferramenta sem especificidade alta comprovada pode levar a injustiças, detenções prolongadas, restrições de direitos que talvez não fossem necessárias se a avaliação fosse mais precisa. Achar o equilíbrio certo é vital, mas essa análise mostra que muitas vezes nem temos os dados para saber onde estamos nessa balança. Fica claro que a situação é bem mais nebulosa do que talvez a gente imaginasse. Mas, mesmo com essas limitações todas, a meta-análise conseguiu identificar alguma ferramenta que se saiu um pouco melhor. Alguma que, apesar de tudo, parece mais promissora. Sim, eles fizeram uma análise combinando os resultados dos estudos considerados mais robustos, focando especificamente na previsão de reincidência violenta. E algumas ferramentas mais conhecidas apareceram com um desempenho, digamos, modesto. Quais, por exemplo? Ferramentas como o HCR20 versão 2, que é um instrumento de julgamento clínico estruturado. Ah, sei. Onde o profissional avalia vários fatores, mas seguindo um roteiro. Isso, e também o VRAG, que é mais atuarial, baseado em cálculos estatísticos de fatores de risco históricos. O Static 99, focado em fatores estáticos que não mudam, muito usado para risco sexual, mas às vezes para violência geral também. E uma subescala do HCR20, chamada H10, que foca só nos fatores históricos. E qual foi o desempenho delas? Modesto. As AUCs agrupadas, ou seja, a média combinada dos estudos, variaram entre 0,64 e 0,72. 0,64 a 0,72. Para quem não tem familiaridade, o que isso significa? Uma AUC de 0,5 é o acaso, né? Tipo, jogar uma moeda. E 1,0 seria perfeição.
Exato. Então, entre 0,64 e 0,72 é melhor do que o acaso, indica que a ferramenta tem alguma capacidade preditiva, mas está longe de ser perfeita. Uma AUC de 0,7 é geralmente considerada aceitável em algumas áreas, mas para decisões tão impactantes como liberdade e segurança, talvez a gente devesse esperar mais, né? Demonstra limitações claras na precisão. Com certeza. E alguma surpresa nessa análise? Alguma ferramenta se destacou para bem ou para mal? Um achado interessante foi sobre o H10, aquela subescala do HCR20, só com itens históricos. O desempenho dela foi muito parecido com o da escala HCR20 completa, que inclui também fatores clínicos e de risco futuro. Ué, quer dizer que avaliar a situação atual do paciente e os planos futuros não ajudou tanto na previsão quanto olhar só para o passado dele? É o que o dado sugere, pelo menos nessa análise combinada. Isso levanta uma questão importante. Talvez ferramentas mais curtas, focadas em fatores históricos que são mais fáceis e objetivos de avaliar, possam ser tão eficazes quanto as mais complexas e demoradas. Poderiam ser mais eficientes, né? Mais rápidas de aplicar. Interessante, mas talvez perca nuances importantes do presente. É uma discussão boa. Sem dúvida, mas mostra que a ideia de quanto mais informação melhor a previsão nem sempre se confirma nesses contextos. Às vezes, focar nos fatores mais robustos, mesmo que sejam só os históricos, pode ser suficiente. Entendi. Agora, uma outra questão crucial. Essas ferramentas funcionam do mesmo jeito para todas as pessoas? A gente sabe que a pesquisa médica, historicamente, tem um viés masculino. Isso acontece aqui também? E a questão cultural, geográfica? Você tocou em dois pontos nevrálgicos. Primeiro, a questão de gênero. A resposta é: a gente sabe muito pouco sobre como essas ferramentas funcionam em mulheres. A esmagadora maioria dos participantes nos estudos incluídos na revisão eram homens, cerca de 88%. 88%? Nossa, é muito desbalanceado. Demais. E só 2 estudos, dos 50, focaram exclusivamente em mulheres, e ambos tinham amostras pequenas, o que limita a confiança nos resultados. Considerando que as trajetórias de vida, os fatores sociais e talvez até os caminhos que levam ao comportamento violento podem diferir entre homens e mulheres. Sim, faz todo sentido que possa ser diferente. Generalizar a validade dessas ferramentas que foram desenvolvidas e testadas majoritariamente em homens para avaliar mulheres é algo bem questionável. Corre-se o risco de errar feio na avaliação delas. E o outro ponto que você mencionou, a questão geográfica. Sim, toda a pesquisa incluída nessa revisão veio de países de alta renda, principalmente América do Norte e Europa Ocidental. Nenhum estudo de país de baixa ou média renda. Nenhum? E isso inclui o Brasil, imagino. Inclui o Brasil, a América Latina toda, a África, grande parte da Ásia. A gente não tem ideia se essas ferramentas, desenvolvidas em contextos sociais, culturais e de sistemas de justiça muito específicos, funcionam da mesma maneira em outras realidades. Os fatores de risco podem ser diferentes, a forma como a violência se manifesta, a resposta do sistema. Nossa, isso é muito sério. Quer dizer que estamos potencialmente importando e usando ferramentas sem saber se elas se aplicam à nossa população, ao nosso contexto? É um risco real. A validação local em diferentes contextos culturais e socioeconômicos seria fundamental. Mas essa pesquisa mostra que essa validação ampla ainda não existe, ou pelo menos não foi publicada de forma a ser incluída numa revisão dessas. Ok, então o quadro geral é ferramentas com evidência mista, estudos com alto risco de viés, métricas importantes quase sempre ausentes, pouco conhecimento sobre aplicação em mulheres e nenhuma informação sobre a validade fora de países ricos. É isso. É um resumo preciso, infelizmente. Certo. Diante desse cenário, qual é a mensagem principal que essa análise deixa? Por serviços de saúde mental forense, para os profissionais que usam essas ferramentas no dia a dia e até para o público geral que se preocupa com segurança e com justiça. O que a gente tira disso tudo? A mensagem central, eu diria, é a necessidade de cautela e de um olhar muito mais crítico. Os serviços e os profissionais precisam reavaliar como estão usando essas ferramentas. Elas não deveriam ser vistas como bolas de cristal, sabe? Não são uma sentença definitiva. De jeito nenhum. Elas podem ser úteis, sim, mas como um apoio ao julgamento clínico, uma forma de organizar o raciocínio, de não esquecer fatores importantes.
mas elas não deveriam ditar decisões críticas como tempo de internação, nível de supervisão na comunidade, restrições de liberdade sozinhas. Especialmente sem provas robustas de que funcionam bem naquele contexto específico, né? Exatamente. A menos que exista validação local forte, demonstrando boa calibração, alta sensibilidade e alta especificidade para aquela população e aquele tipo de decisão, o peso dado à ferramenta deveria ser limitado. É preciso transparência sobre as incertezas. E para ferramentas novas que surgem, a recomendação seria ainda mais cuidado? Com certeza. Qualquer ferramenta nova precisa passar por um processo de validação muito mais rigoroso do que o que foi visto na maioria dos estudos dessa revisão antes de ser implementada na prática clínica. O foco tem que mudar. Não pode ser só a popularidade da ferramenta ou a facilidade de uso. Tem que ser a qualidade da evidência científica por trás dela. Entendi. Menos confiança cega e mais avaliação crítica contínua. Perfeito. E comunicar essas limitações para os juízes, para os advogados, para os próprios pacientes e suas famílias. Olha, estamos usando essa ferramenta como ajuda, mas ela tem limite, ela pode errar. O julgamento clínico, a observação do comportamento atual, o plano terapêutico, tudo isso continua sendo fundamental. Fica muito claro, depois dessa conversa, que avaliar o risco de violência é uma tarefa incrivelmente complexa, talvez muito mais do que a gente gostaria de admitir. E as ferramentas que criamos para nos ajudar nisso, embora tenham alguma utilidade, estão longe de ser a solução mágica. Tem limitações sérias, vieses importantes. Precisamente. E essa revisão detalhada só joga luz sobre isso. Não é para desacreditar totalmente as ferramentas, mas para colocar o uso delas em perspectiva. E, claro, para soar um alarme sobre a necessidade urgente de mais pesquisa. Pesquisa com mais qualidade, né? Sim, pesquisa com maior rigor metodológico. Estudos que se preocupem em reportar não só a AUC, mas também a calibração, a sensibilidade, a especificidade, os intervalos de confiança, tudo que a gente precisa para avaliar de verdade o desempenho. E que olhem para populações diferentes. Fundamental, que incluam mulheres, que incluam pessoas de diferentes origens étnicas e culturais, que sejam feitas em países de baixa e média renda. A gente precisa saber se essas ferramentas são justas e úteis para todos ou se estamos, sem querer, perpetuando desigualdades com elas. É um chamado importante para a comunidade científica e para quem financia pesquisa nessa área. Sem dúvida. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão talvez um pouco incômoda para quem nos ouve. Sabendo agora de todas essas limitações, desses riscos de erro, dos vieses documentados nessas ferramentas de avaliação de risco, qual deveria ser o peso real que elas têm quando a gente coloca na balança a liberdade individual de uma pessoa e a segurança coletiva de todos nós? É a pergunta difícil que fica no ar, né? Não tem resposta fácil. Não mesmo. Exige um debate contínuo, informado por evidências, mas também por valores éticos e sociais. Uma discussão que, com certeza, precisa continuar.